Quando você acha que Boruto não pode piorar, ele te mostra que ele pode piorar com esse episódio de número 112. Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre Boruto Naruto Next Generations, a obra que muitos amam, muitos odeiam, ou mais odeiam do que amam, mas assistem mesmo assim. Porque eu digo que foi um episódio que eu não considero bom, mas eu gostei. É isso mesmo que você ouviu, não foi bom, mas eu gostei. Porque ele foi um episódio de recapitulação, e recapitulação normalmente é um saco. Muitos animes já fazem recapitulação em algum momento para mostrar os principais acontecimentos, algo que às vezes é necessário, mas que os fãs não querem, admitamos. E acontece que Boruto, enfim, chegou ao querido episódio de recapitulação, algo que os grandes animes shounens não fazem recapitulação, para ser mais honesto, principalmente Naruto, né? Pela história de longos fillers, nunca teve recapitulação, algo que talvez seria interessante por conta da quantidade de fillers que havia mostrar os principais acontecimentos. Naruto não teve, hein? Mas Boruto teve. E o que acontece? Que essa recapitulação é uma recapitulação que eu particularmente gostei. Por quê? Porque eles fizeram meio que um enredo, uma história dentro disso. Eles fizeram a escolha do novo Chunin. Quem dos genins de Konoha seria o novo Chunin? Então, meio que usando a desculpa de flashbacks, eles fizeram um episódio de recapitulação mostrando os arcos mais importantes da obra de Boruto na escolha do novo Chunin, nos principais acontecimentos envolvendo cada personagem. Então, por isso eu digo que eu gostei e eu considero uma parte boa do episódio. Mas foi recapitulação e mesmo assim é aquele fator que tipo, cara, não precisava, Boruto enrolasse no arco da Mirai, mas não me vem com recapitulação. Tipo, é isso, eles podiam ter feito um episódio muito melhor. Pra mim isso foi mais nada menos do que só recapitulação, mas eles fizeram do jeito que você que não gosta tanto vai se divertir assistindo. Então, particularmente, eu gostei e acho que tecnicamente foi um episódio mediano, pra não dizer que foi bom. Para todo caso, Boruto então foi isso o episódio, bem tipo resumindo, mas eu vou falar como é que ele foi, o que eu achei, o que eu gostei, porque sério, eu acho que muito fã da Sarada deve ter odiado. Mas vamos conversar um pouco sobre isso, não odeia esse vídeo, odeia os produtores de Boruto, a Pai-Holt, eu só estou dando a minha opinião, porque eu acho que o Shikadai merece mais. Eu também concordo com o Shikadai, mas quero deixar uma coisa bem clara, que eu acho que eles podiam ter mudado isso, é a nova geração, coloca 2 Chunins, não coloca só um, acabou isso, não é mais era Naruto, como o Boruto mostrou, foca no futuro, no Mirai. Então foca em 2 Chunins ao invés de um, não é mesmo? Bom, para todo caso, vamos falar do episódio 102 de Boruto Naruto Next Generations, a escolha do novo Chunin de Konoha. Então vamos falar sobre o centro do episódio, a decisão de Naruto, querendo ou não, pelo Shikadai, ou melhor dizendo, pelo Shikamaru, não seria o Shikadai o novo Chunin, mas pelo Naruto foi ele e ele que foi escolhido. Então, nada menos, nada mais, vamos começar explicando um pouco o que é ser um Chunin, embora você já saiba pelo episódio. Chunin são aqueles shinobis que devem ser, digamos, bons líderes, bons capitães. Eles devem discernir situações e fazer bons julgamentos. Então é esse o papel de um Chunin que irá liderar uma equipe. E acontece que daí é mostrados vários candidatos do exame Chunin que seriam os novos prováveis Chunins, que seriam dignos de ganhar esse título. E daí é mostrado que só um, tipo, mantendo a relação de Naruto pode ser escolhido. Então vemos que Shikadai manteve, digamos que, como posso dizer, de uma forma bem engraçada, ele manteve o lastro hereditário, que foi ele o novo Chunin, querendo não puxou o pai, querendo não o pai foi escolhido e dessa vez foi ele. Para todo caso, vimos que o episódio deu muito a entender que ele não seria escolhido, por conta de que, tipo, ele não foi bem na luta contra o Boruto. O Naruto falou, Shikamaru, mas ele usou a ferramenta ninja, é claro que o garoto não ia daí conseguir se virar nessa situação. E daí o Shikamaru já fala, não Nanina, não Naruto, se o Boruto tivesse treinado mais, o Boruto teria vencido aquela luta sem usar a ferramenta ninja. O Shikadai que fez situações precipitadas e decidiu desistir, porque se ele tivesse insistido mais, se ele tivesse pensado mais, ele teria armado um plano para contra-atacar, porque o Boruto, ele conseguiria ter vencido essa luta mesmo sem a ferramenta ninja e se ele tivesse treinado mais os Kagebushins. Então mostra que provavelmente o Boruto teria mesmo vencido aquela luta, mesmo sem a ferramenta ninja, mas claro, se ele tivesse treinado mais, por conta da falta de decisão que o Shikadai teve naquele momento. Algo foi bem legal, querendo ou não, o Shikamaru, ele é bem duro, eu diria que na verdade ele é o mais duro assim da geração ali de Boruto, ou eu quero dizer no sentido de pai, então foi bem legal ver isso, que ele próprio falou, eu vou treinar agora o Ina Chikacho do zero, eles vão aprender a ser um trio digno. Foi bem legal essa parte. Para todo caso, o Naruto, tipo, já achou, caraca, você vai treinar eles de volta, tipo, eles vão sofrer.
Então a gente viu que foi isso. Eu acho que o Shikadai ter sido escolhido foi algo bacana. As pessoas ficarão tristes pelo fato da Sarada não ser escolhido. Tipo, você deve estar pensando, ah, Haru, mas eu acho muito sacanagem. Querendo ou não, a Sarada, ela tem um bom julgamento, ela sabe discernir uma situação legal, ela é talentosa, é habilidosa, ela é tão boa quanto o Shikamaru. Então ela merecia ser uma Chunin. E sim, eu concordo com vocês. Tanto que quando o Naruto coloca a foto do Shikadai novamente ao lado de Sarada, eu achei que o Naruto decidiria dessa vez escolher 2 Chunins e não somente um. E eu acho que seria legal essa quebra de situação. Seria tipo, finalmente Boruto tá mudando alguma coisa, só que tá mudando para melhor. E isso eles decidem, tipo, manter de Naruto. E é algo que não é legal. Tipo, só um Chunin não é legal. Tipo, tem muitas pessoas que mereciam ser. Então eu acho que se escolhida 2, tipo, um de sexo masculino, um de sexo feminino, seria bacana. Então eu acho que era justo talvez a Sarada ser, embora a Sarada, se fosse decidido por mim, não seria escolhido também a Chunin. Me desculpa, eu acho que a Sumire merecia muito mais do que a Sarada. E muitos vão falar, ah, mas a Sumire foi pro departamento ninja, como o episódio mostrou. Claro, mas foi mostrado que talvez no ponto de vista do Shikamaru, talvez seria a Sumire ou o Denki escolhido, e nem a Sarada seria, por conta do quê? A gente viu que, no ponto de vista do Naruto, o Denki foi o que mais amadureceu como um ninja. Ele, tipo, cresceu muito. Então, na visão de um bom capitão, o Denki seria o líder perfeito para o seu novo Chunin. Então, isso não traria, digamos que, problemas e o Shikamaru concordaria. E o fato da Sumire, digamos, ir para o departamento de ferramentas científicas ninjas, também seria uma boa desculpa para que não colocasse nenhum dos principais, digamos, como Chunin. Eles continuariam sendo Genin, eles iam virar Chunin com o decorrer do tempo, e se você fosse pensar, seria uma boa desculpa para que nenhum dos principais virasse, porque a Sumire seria jogada para escanteio, porque quem lê o mangá sabe que ela vai ficar no departamento científico ninja, ela mal vai aparecer em poucos episódios, só que seria a desculpa perfeita. Ela é uma Chunin, só que ela já está no departamento ninja, porque ela se mantém com o título de Shinobi, mesmo indo trabalhar em algo que não seja as linhas de frente. Então seria perfeito a Sumire, porque ela é talentosa, é habilidosa, eu diria que ela tem o nível da Sarada de habilidades, o nível do Mitsuki de habilidades, não é à toa que a gente já viu o nível de habilidades que ela tem em vários episódios, ela se demonstrou ser muito forte, ela tem um jutsu de invocação muito apelão, eu diria na minha opinião, ela sabe fazer bons julgamentos, então no meu ponto de vista, a Sumire que merecia ter sido a Chunin, eu escolheria ela, mas vimos que não foi ela, infelizmente. Então foi nosso querido Shikadai, obviamente, que eu achava que Boruto haveria mudado. Eu falei isso no vídeo passado, eu não acreditava que colocariam o Shikadai para ser, só que eles decidiram ir pelo óbvio. Mas vamos comentar um pouco sobre a decisão do Shikadai e sobre outros ninjas, ou melhor dizendo, como foi esse desfecho. A gente viu que a Sarada não foi escolhida como Chunin pelo único fato que ela desertou a vila. Sejamos honestos, foi por isso que ela não foi escolhida. O episódio mesmo mostrou que quando o Sasuke chegou, ele estava conversando, que ele falou que aquele cara da pesca lá do Otsutsuki, ele já estava lá muitos antes dos dois Otsutsuki terem atacado, então é melhor eles se precaverem que ele pode voltar ali em Konoha, porque ele está juntando várias informações ou algo do tipo, só que eles não sabem a localização ao certo, segundo o que o Sasuke disse. Então o Sasuke só dá aquela, tipo, aquele oi e já vai lá de volta comprar cigarro, foi mais ou menos isso. E daí acontece que o Naruto pede, já que você chegou aqui no meio da noite, ajuda a gente. E daí o Sasuke só fala, você quer mesmo que eu roube teu trabalho de Hokage, Naruto? Nem isso você pode fazer? Então foi muito engraçado essa cena. Para todo caso, daí a gente viu que o Sasuke já percebeu de longe que o Naruto já tinha pensado na ideia de colocar o Shikadai novamente, digamos, na disputa. Porque ele agiu pelo óbvio. O Sasuke fala que, tipo, ele percebeu que eles estavam escolhendo um novo Chunin e que seria a Sarada. Por conta do que aconteceu, das habilidades da Sarada, por tudo que aconteceu, seja no exame Chunin ou fora do exame Chunin, como nos outros arcos, ela seria a escolha perfeita, afinal ela seria uma boa capitã. Só que também mostrou daí o fato que ele percebeu também o clima que o Shikamaru estava dando a entender, e daí o Shikamaru falou que foi pelo fato da Sarada ter desertado a vila, junto do Boruto, ter dado toda aquela encrenca, ela ter perdido o ranking de Genin, tudo. Então, tipo, foi aquela desculpa esfarrapada que eles não conseguem arrumar motivo pra explicar por que a Sarada não foi escolhida. Na minha opinião é isso. E olha que eu não sou fanboy da Sarada, eu tô sendo honesto, tipo, ela querendo ou não, ela merecia também. Só que digamos que o fato dela ter desertado a vila foi maior e ela não pode ser escolhida, embora a própria opinião do Sasuke eu tenha gostado, por conta que ele, como é um ninja de campo de batalha, um ninja de combate, um ninja que digamos que não é tão, como posso dizer, nas partes técnicas, embora o Sasuke seja talentoso, ele é tão bom na teoria quanto na prática. Ele mesmo disse que às vezes não é bom você escolher um ninja só pelas habilidades de combate, às vezes é bom você escolher um ninja mesmo pelo raciocínio, pela inteligência, pelas habilidades. Então
Então essa opinião do Sasuke influiu muito na escolha da Sarada. Então eu acho que foi isso também o que afetou ela não ter sido. A gente viu que o Sasuke foi embora, e daí o Naruto já fala com o Shikamaru, o fator do Shikadai ter sido escolhido, e daí o Shikadai lá no meio da manhã já é recebido na sala do Hokage e é explicado o porquê dele ter sido escolhido. E o Shikadai achou que ele seria escolhido como o novo Chunin por conta das habilidades, inteligência, de discernir situações, aquelas coisas clássicas que eu já falei aqui no vídeo, que são as qualidades para ser um Chunin. E acontece que ele esqueceu da qualidade mais importante que ele foi escolhido para ser um Chunin, que o Naruto havia explicado para o Shikamaru porque o Shikadai voltou ao ranking de ser escolhido. O fator de se importar com os companheiros. E isso foi algo legal. Por quê? Porque o Shikamaru, ele colocou o Shikadai naquela missão lá do Boruto ter desertado a vila, aquele arco lá do Mitsuki, por conta que ele não poderia ir na missão. Afinal, o Shikamaru, como o Naruto, eles já são líderes. Eles não podem mais sair para ficar brincando atrás de Genin. Então, tipo, eles têm que manter a posição de oficiais deles. Então acontece que colocando o filho dele, que digamos que é o maior intelecto de Konoha depois do próprio Shikamaru, seria uma boa escolha para ajudar e observar o Boruto. E após surpreender o próprio Shikamaru, Shikadai não só, digamos que muda a posição dele, ele começa a ajudar o Boruto nessa missão e ainda consegue reunir informações importantes para que Konoha pudesse, digamos, intervir e atacasse a vila lá da Pedra. Eu acho que é a Vila da Pedra, me desculpa, mas eu não lembro lá qual é o nome da vila. Mas aí vemos que foi graças a informações que o Shikadai conseguiu, graças ao bom senso de líder dele, querendo ou não, digamos que 50% da missão foi um sucesso por conta do Shikadai. Konoha só conseguiu entrar nessa missão graças à habilidade dele de conseguir reunir informações, dele chegar lá na sala do Tsuchikage e avisar o que estava acontecendo, ele ter, digamos que, armado um bom plano, ter ajudado o Boruto, ter dado suporte para o seu companheiro. Então foi graças a tudo isso que ele foi escolhido. Então, resumidamente, foi por ele ter ajudado o próprio companheiro dele, por ele não ter abandonado esse companheiro dele, e também podemos dizer que foi pelo bom senso de líder dele, querendo ou não, foi uma missão de nível ranking S e que ele agiu como capitão. Foi mais ou menos isso, e é isso que o episódio deu a entender para nós, porque ele foi escolhido como o novo Chunin. Então era isso, meu querido e minha querida jovem, que eu tinha para falar sobre o episódio número 112 de Boruto Naruto Next Generations, conhecido como o episódio que os fãs de Sarada odiaram, os fãs de Shikadai amaram, se sentiram especiais, se apaixonaram por esse episódio. Foi um episódio que ame ou odeie, me dê sua opinião nos comentários, gostou da decisão ou não, compartilhe aí dizendo, compartilhe o vídeo caso você tenha gostado, que isso ajuda o canal a crescer, dê like, se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo, isso vai ajudar bastante. E antes de finalizar o vídeo, você deve estar se perguntando por que eu não falei do Boruto? Então, foi o que eu havia falado no final do vídeo passado, o Boruto não seria escolhido como Chunin. Foi óbvio isso, ele usou uma ferramenta ninja, ele foi desclassificado do exame Chunin pelo Naruto, não esqueçamos disso, então não teve... Além de que em nível de habilidades, podemos dizer que o Boruto seria escolhido perfeitamente como um bom Chunin. Querendo ou não, em nível de habilidades, ele é o protagonista da história, então obviamente ele poderia ser escolhido. Mas não esqueçamos que ele desertou a vila como a Sarada, ele usou ferramenta ninja, então o Boruto estava longe de ser escolhido como Chunin. Então ele não seria escolhido dessa vez. Como o Naruto falou, quem sabe na próxima vez, Boruto. Então, mas seria, digamos que um bom candidato, só que ainda perderia para Sarada e para o Mitsuki, na minha opinião. Falando em Mitsuki, o próprio Naruto explicou que ele seria um bom Chunin, só que ele ainda, digamos que está se conhecendo, está amadurecendo, então ele ainda está longe de ter um bom senso de liderança. Então o episódio falou sobre cada um, só que eu acho que não vale a pena ficar falando, digamos, explicando sobre cada um. Senão seria que nem o Shikamaru falou para o Naruto, digamos que a gente passaria a noite inteira explicando por que cada um pode e por que cada um não pode. Então, foi legal a decisão do Shikadai ter sido escolhido, eu gostei, me desculpe, mas eu acho que ele merece. Eu acho que merece mais do que a Sarada, me desculpe, eu não sou tão fã da Sarada assim. Acho que ela merecia também, ela foi uma boa Chunin, como eu falei, ela poderia, digamos que ganhar também essa posição, poderiam ser 2 Chunins. Mas como eu disse, a Sumire ainda poderia merecer mais do que os dois, e ela ainda dá uma ótima desculpa de por que os outros não foram escolhidos. Ela já seria jogada para escanteio, seria uma Chunin, então seria bem bacana se ela tivesse sido escolhida. Mas para todo caso, se a sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Boruto? Então, Shikadai foi escolhido, Shikadai já vai liderar o próximo episódio. Afinal, no próximo episódio de Boruto Naruto Next Generations, teremos a primeira missão de Shikadai como líder e as qualidades para ser um bom capitão. É mais ou menos isso o título, a gente viu o time dele que foi montado às pressas, e qual será a missão de Shikadai? O que será que ele liderar? Será que ele vai conseguir fazer a missão ser um sucesso? Então, vamos esperar o próximo episódio e a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Boruto Naruto Next Generations. Mata, né?